Quando eu era trade, eu brincava 60 dias no key account para fazer um tabloide. Que exagero, que absurdo, né? A gente, né? Quando eu fui para outro lado, eu entendi toda a cadeia, ainda mais, tudo mais. Quando a gente entende todo o fluxo, né? Da cadeia comercial até do marketing, de folheteria e tudo mais, você fala, entendi, porque precisa de 60 dias. Não é só sobre vender mais, é sobre entender o shopper, orquestrar canais e transformar execução em resultado. A convidada de hoje é alguém que conhece a cadeia de ponta a ponta, com 23 anos de experiência em gigantes como Mondelez, J. Macedo, Grupo Big, Marilan e hoje liderando trade marketing e merchandising da Panko. Hoje, o CSCast é com Cristina Zambuja, uma profissional que construiu uma visão 360 graus do consumo, do saque ao comando nacional, passando por marketing, categorias e canais. Impactou foram as pessoas, né? As lideranças, os meus pares e o meu time. E hoje, né, os meus liderados aí em posições super bacanas, voando aí no mercado. Nutricionista de formação, começou como estagiária lá na Lacta. Na Kraft, descobriu o marketing. Especializou-se em marcas icônicas. E acabei entrando na Lacta como estagiária de nutrição no saque, né, no atendimento ao consumidor. E foi lá que aí me especializei em marketing, aprendi muito. E aí eu fui me apaixonando pela parte mais do ponto de venda. Não ficou só na indústria, passou 3 anos e meio no varejo. Mas estar do outro lado da mesa, né, você entender como funciona profundamente o varejo. E depois você ter a oportunidade de voltar para a indústria. E assim, foi um passo muito importante. A Cris também aprendeu a adaptar estratégias para diferentes culturas, de multinacionais estruturadas a empresas familiares. Isso, quando você tem essas diversas culturas, você consegue ampliar e você se torna ainda mais pronto para jogar com as cartas que você tem, né? Ser muito criativo para que você possa entregar o melhor com o que você tem nas mãos. Para ela, o trade é a engrenagem que conecta marketing, vendas, supply chain, financeiro e, claro, execução, exigindo domínio desde exatas até humanas. O trade ele tem que ser realmente multifacetado e tem que saber conversar, né? Adequar sua linguagem a esse público diferente, né? E ser um bom profissional, ele consegue ter uma visão holística, exatamente. Qual é o seu conselho para chegar em uma liderança de trade? Amplie a sua cadeira, né? Tenha outras experiências, não faça uma carreira só vertical, né? Não seja especialista, né? Acho que porque aí você consegue chegar numa posição de liderança com essa visão holística e que você consegue navegar muito melhor, né? Hoje, na Panko, ela enfrenta um desafio diário de um produto com shelf life curtíssimo, onde logística e execução precisam funcionar quase como uma orquestra sinfônica. Tem que estar, assim, tudo uma orquestra sinfônica, assim, que tem que estar realmente todo mundo muito entrosado na mesma batida. Cris, você construiu uma carreira sólida em várias potências da indústria, né? Ao longo desses 23 anos aí, o que mais te impactou na criação estratégica de marketing, de trade? Conta um pouquinho pra gente. Cara, foram anos incríveis em empresas, né, fantásticas, né? Mondelez, J. Macedo, Big, Marilan, Panko. E eu acho que dentro na minha carreira, acho que muito que impactou foram as pessoas, né? As lideranças, os meus pares e o meu time. Eu acho que tudo que eu aprendi, a minha história é interessante, né? Porque eu vim de uma carreira, sou nutricionista de formação e muito que eu aprendi foram com as pessoas, né? Então, com as ótimas lideranças que eu tive, às vezes com aquelas não tão boas, onde eu aprendi o que eu não queria ser, e pares, assim, muito generosos, onde a gente tinha muita troca. E o desenvolvimento de times, né? Desde que você vira líder, você vai desenvolvendo as pessoas e saber ver hoje, né? Os meus liderados aí em posições super bacanas, voando aí no mercado. Então, acho que isso foi uma coisa que deixa, assim, muito orgulhosa, né? Dessa minha carreira aí de mais de 20 anos no mercado. Legal, Cris. Assim, eu acho, né? Tipo, eu já tive até a oportunidade, você falou agora de líderes que inspiram, né? Alguns ao que fazer, alguns outros ao que não fazer, mas eu acho que tudo isso é parte do aprendizado, né? Inclusive o mau exemplo educa também, né? Eu tive a oportunidade de inclusive, gravar podcast com um dos líderes que, para mim, mais marcaram minha carreira. Na verdade, gravei 2. Um aqui, ele me convidou pro dele também, então foi bem legal. Mas acho que no final são pessoas, né? Mas agora tu me deu uma informação que achei legal. Eu não sabia, né? Não sabia da tua formação. Que para mim faz super sentido, né? Alguém que trabalha com alimentos, né? A vida toda, né? Enfim, pensa a estratégia de alimentos, conhecer,
né? A base deve ter te dado alguns diferenciais. Como é que foi isso? Como é que a nutrição ajudou a carreira executiva na área comercial? Foi meio por acaso, né? Então, eu me formei como... Estava na faculdade, fazendo nutrição, sempre foi a carreira que eu imaginei. E acabei entrando na Lacta como estagiária de nutrição no SAC, né? No atendimento ao consumidor. Que legal. E aí quando eu entrei no mundo corporativo. E aí eu acabei não só focando nos temas da nutrição, no atendimento ao consumidor, mas indo muito mais para a parte de entendimento do departamento como um todo. E com isso, né, acabei, logo formei assumindo a coordenação do SAC. E nessa época na Kraft, uma empresa gigante, né, com muitas oportunidades, muito próxima do time de marketing, onde as pessoas de marketing viram em mim o potencial, o perfil para ir para marketing, me convidaram para ir para marketing, e foi lá que aí me especializei em marketing, aprendi muito, como eu falei, com, né, muitas pessoas, a próprio recurso da companhia, e de lá fui migrando 10 anos de marketing, né, então... Sonho de Valsa, Lacta, diferentes categorias, todas da Mondelez, clube social, e depois veio a oportunidade também para ir para trade, né? Então, eu estava trabalhando na Joy Venture da Kraft com a Sadia, né? Onde a gente estava explicando para as pessoas o que era o cream cheese, né? Na época, as pessoas não sabiam nem falar o que era um cream cheese, nem conheciam. Então, o trabalho de ponto de venda era muito forte naquela época, junto com a Sadia. E aí eu fui me apaixonando pela parte mais do ponto de venda, porque antes eu estava muito mais no marketing, obviamente, com muito contato com trade, mas não vivenciando tanto assim. E lá, numa JV, né, era praticamente uma startup dentro da Kraft, você tem que fazer de tudo. E aí eu estava muito próxima do trade, teve uma oportunidade também para ir para trade dentro da Kraft, que depois, né, virou Mondelez, e fui. E aí me encontrei definitivamente, né, no trade. Então, fiz essa mudança aí para trade, e desde então, né, diversas posições aí na parte de trade categoria, canal. E o fato de eu ter a base da nutrição no começo foi muito importante, tanto para o estágio, principalmente também no marketing, quando eu trabalhava com P&D, desenvolvimento de produto, eu tinha uma base forte de alimentos, que agora no trade muito menos. Mas no começo da minha carreira foi muito importante também para conversar num outro patamar com o time técnico também de desenvolvimento de produto, né? Então, na parte do marketing foi muito legal. Então, uma carreira um pouco diferente, mas que eu acho que, assim, quando você quer aprender, quando você se identifica, você consegue, né? Não é porque você fez uma formação tal que você tem que ficar limitado a ela, né? Não, total. E essa é um pouco da nossa tese aqui de conteúdo. É justamente, a gente falava um pouquinho antes aqui, a gente teve a oportunidade de tomar café um pouco antes, batemos várias ideias. Mas eu até tinha comentado ali, acho que um pouco da linha do Sellerscast. Primeiro, assim, eu gosto bastante de biografia. Eu adoro biografia, qualquer biografia. Eu gosto bastante. Eu gosto de tentar entender como é que as pessoas... Como é que elas chegaram naquele caminho, que modelo mental que levou e tal. E quando a gente traz para a nossa área, que é a área comercial, a área de bens de consumo e etc., tem muito isso, né? A gente não tem uma faculdade de vendas, né? Tipo, direito. O cara que entra no direito, ele vai ser, né, instrumentalizado para direito, para medicina, para engenharia, para arquitetura, etc. Agora, para a área comercial, não tem. Cada um traz uma vivência, né? E cada um forma a sua visão. Eu acho que um pouco do Sellerscast é meio que documentar isso para as gerações que estão vindo, né? E tipo assim, pô, como é que a gerente nacional da Panko, né? Porque hoje eu olho lá no teu LinkedIn o cargo, né? Mas tá, o que tem por trás daquela história, né? Como é que ela chegou e tal? A minha curiosidade maior é essa, né? Mas pegando ali o link, né, Cris? Isso também te torna, e qualquer profissional que tem essas educações complementares, te torna um profissional muito mais holístico, né? Porque quando tu tá trazendo... Eu fiquei imaginando, enquanto tu narrava ali, fiquei imaginando, né? Tu entendeu primeiro do alimento, depois tu vai dar suporte no primeiro face de interação, que é o consumidor, né? Ou seja, quem está interagindo efetivamente com o produto. Tu vai para marketing, que está pensando um pouco mais macro, aquilo tudo. E aí depois tu vai para outra camada, que é o comércio, que é o varejo, que é o trade, que é tudo isso. Então, isso te dá uma visão bastante profunda, né? Exato. Então, exatamente, acho que tem um diferencial grande, né? Porque eu realmente passei
Quando você está em marketing, você não tem a visão comercial, você não tem exatamente a visão da execução, né? E aí, quando você vai para trade, mas tendo entendido pelo marketing, então, eu brinco, né? A gente arredondava muito mais, né? A gente sempre fala no trade, vem ter sempre as bolas quadradas que vêm do marketing. Mas quando você vai para trade, depois você tem a oportunidade de voltar para o marketing, você conhece as diversas realidades, você realmente se torna um profissional muito mais completo e você já entrega planos, né, projetos muito mais redondos. E eu tive uma outra passagem que acho que também me deixou, né, com essa visão ainda mais ampla, que foi ter feito uma movimentação de sair da indústria e ter a oportunidade de ficar 3 anos e meio no varejo, né? Então, assim, dá muito frio na barriga de você fazer essa movimentação, porque é totalmente diferente, né? Você falava, você trade da indústria, trade do varejo. São realidades completamente diferentes, profundidades de negócio totalmente diferentes, né? É muito doido. Mas estar do outro lado da mesa, né? Você entender como funciona profundamente o varejo. E depois você ter a oportunidade de voltar para a indústria. E assim, foi um passo muito importante que realmente agregou muito, trouxe uma bagagem incrível, né? Quando eu era trade, eu brincava 60 dias num key account para fazer um tabloide. Que exagero, que absurdo, né? A gente, né? Quando eu fui para o outro lado, eu entendi toda a cadeia, ainda mais, né? Eu estava no grupo Big, a gente estava acabando de fazer a mudança do Walmart, gigante, né? transicionando do Walmart para o Big. Operação gigantesca, Sul, Sudeste, Nordeste, diversas marcas, né? Fazer toda essa logística de uma negociação, tudo mais. Quando a gente entende todo o fluxo, né? Da cadeia comercial até do marketing, de folheteria e tudo mais, você fala, entendi, porque precisa de 60 dias. Então, você entende a cabeça do comercial do varejo. Então, isso foi muito bacana, né? De ter essa oportunidade também aí de liderar a transformação de um trade num tamanho de varejo como era o Grupo Big, também foi muito bacana, assim, uma outra experiência incrível. Cris, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria escutar de ti. Tu, claramente, uma pessoa curiosa. Muito. E muito curiosa de querer entender, conhecer, entrar a fundo nas coisas e digo curiosa e um pouco corajosa, né? Porque eu fiz muitas mudanças, né? De sair de zona de conforto para ir, né? E que se adapta, né? Porque você tem que ter bastante flexibilidade, agilidade para você sair daquele mundinho que você tá para migrar para outro e aprender rapidamente e conseguir tracionar, né, o negócio. Tem alguma, até para abrir um pouquinho carreira e tentar rapidamente ampliar o escopo, tem alguma outra coisa que tu te interessa, assim, que tu foi estudar por curiosidade, que não precisa necessariamente ter a ver com esse universo aqui? Eu acho que eu acabo ficando mais focada mesmo no trade, assim, eu sou curiosa, eu gosto de ler, mas eu acabo lendo um pouco mais da parte técnica mesmo do trade e de pessoas, né, assim, eu acho que de ter leituras um pouco mais, né, pra gente conseguir entender comportamentos e perfis, assim. Legal. E, Cris, acho que, assim, uma das coisas que me chama a atenção na tua carreira, além dessas mudanças de setores e mercados e a evolução também que a gente comentou aqui da jornada do consumo, vamos dizer assim, da base até o trade, etc. Tem várias culturas também diferentes, né? Tu lidou com empresas de nacionalidades diferentes, né? De fundações diferentes, de modelos mentais diferentes. Como é que isso impactou e impacta na sua carreira até hoje? Também, de novo, né? Assim, é muito importante. Eu fiquei praticamente 20 anos numa cultura, né, de multinacional, uma superestrutura, né? Assim, muitos recursos, né? Desde financeiros, pessoas, tecnologias. E aí, quando você vai mudando, você vai vendo empresas com culturas muito diferentes. Então, você vai para uma empresa familiar, às vezes que já está mais profissionalizada, que já está um pouco mais desenvolvida, outras no nível de maturidade, né? Até que a gente estava falando, menor. E isso de novo, você tem que se adaptar muito rápido, entender aquela realidade, para você jogar com as cartas que você tem, né? Então, isso também te dá um nível
você tem que... Peraí, voltei. Isso que quando você tem essas diversas culturas, você consegue ampliar e você se torna ainda mais pronto para jogar com as cartas que você tem, né? Então, desde budget, desde ferramentas, e você tem que adaptar, né? Então, e trabalhando com o que você tem. Ser muito criativo para que você possa entregar o melhor com o que você tem nas mãos, né? Então, acho que é por aí. Então, isso vai te formando, te moldando, né? Um profissional melhor e mais adaptável. Legal. Ainda nesse bloco de carreira, Cris, uma última pergunta, estou mergulhando um pouquinho, e além de culturas, trajetória, etc., o profissional de trade, ele acaba ficando uma intersecção interessante dentro das empresas, né? Porque ele tem um lado muito forte com a equipe comercial, um lado muito forte com o cliente, com o canal, com o marketing, com supply muitas vezes, com logística muitas vezes, com financeiro, enfim, acaba sendo de certa forma meio que uma intersecção de vários departamentos. Como é que tu enxerga essa questão do trânsito do trade marketing? Assim, como é que é isso para ti? Como é que tu lida com essa situação? É fundamental, assim. Eu sempre falo, e até uso a representação gráfica de uma engrenagem, né? Quando eu falo do trade. Como você falou, a gente está intimamente ligado a todos esses departamentos, né? Então, desde a gente ter uma conexão muito grande com o marketing para trazer essa realidade da execução do shopper para o time de marketing desenvolver as estratégias, desenvolver novos produtos, desenvolver novas embalagens mais adequadas, é uma realidade. A gente está muito conectado com o financeiro, né? Então, sempre, desde a gente entender do P&L do produto até o P&L do cliente, pensar em como a gente faz ações que tenham uma melhor rentabilidade, desenvolver um sortimento que vão trazer uma melhor... Forecast da empresa, entender a demanda, então tá conectado com supply, tá conectado com logística, porque a gente vai fazer uma ação que a gente sabe que vai gerar uma demanda maior, então preciso que eu tenha um abastecimento melhor. O time de merchandising, né, que tá, né, muitas empresas está conectado como agora está sob a minha gestão, né? Então, como que eu trato com o time de merchandising para que ele realmente consiga trazer à realidade tudo aquilo que a gente planejou dentro da empresa. Então, assim, eu acho que o trade, ele tem que ser realmente multifacetado e tem que saber conversar, né? Adequar a sua linguagem a esse público diferente, né? Então, tem que conhecer de finanças para conversar com o time financeiro, tem que conhecer de marketing para conversar com marketing, tem que falar com vendas, tem que estar perto do cliente, ir no cliente junto com o time comercial, para entender também essa realidade. Então, assim, eu acho que o profissional de trade, ele é muito completo, né? Para ser um bom profissional, ele tem que estar... Porque ele consegue ter uma visão holística, exatamente. Porque tu tem que entender de vendas, de margem, enfim, de comportamento, de incentivo, de estímulo. De shopper, de pesquisa, de tudo. Então, a gente fala desde a parte de comunicação que eu vou colocar naquele material de ponto de venda, né? Qual o call to action que eu vou colocar para que, né, a gente consiga gerar aquela atração, aquele gatilho na loja. Tem que ter o conhecimento técnico aí das disciplinas do trade, né? Como GC e tudo mais. Então, realmente, assim, quanto mais você vive, eu acho que isso é a beleza, né? Eu acho que um bom profissional de trade é aquele que também conseguiu vivenciar diversas posições, né? Dentro da empresa, acho que você fica mais completo. Tem que ser um pouco de exatas e um pouco de humanas também, né? Sim, sem dúvida. Tem que estar os dois lados do cérebro, tem que estar sendo trabalhados. E se fosse dar um conselho, Cris, assim, aqui no Sellerscast a gente tem audiências de vários perfis diferentes, mas assim, endereçando para aquele profissional que olha para aquilo e fala assim, cara, eu quero trilhar um caminho, né, que nem o da Cris, eu quero um dia me tornar um gerente nacional de trade, eu quero para esse lugar. O que tu daria de conselho para esse profissional? O que ele deveria, de repente, estudar ou buscar experiências profissionais para chegar aí em algum momento? Uhum. Bom, como eu falei, eu acho que passar por essas áreas, né, se possível, não ficar só no trade. Eu acho que isso complementa, então, desde o marketing,
ou na área comercial. E dentro do trade, como né, a gente tem muitas disciplinas dentro do trade, né? Então, também ter essas experiências. Então, quando você está num trade categoria, você se aprofunda na categoria e um pouco mais superficial no canal. Passar pelo trade canal, onde você vai estar muito junto ao cliente, vai estar trabalhando, entendendo, desenvolvendo JBPs. Entender de gerenciamento de categoria ou muito mais a parte também de loja perfeita, entendendo o porquê e o efeito que aquilo vai trazer. Eu acho que assim, você é muito importante. E a parte mesmo de eventos e comunicação, né? Porque você realmente também precisa trabalhar com essa parte, seja para fazer hoje em dia, né, um retail media melhor, para você pensar numa peça melhor que você vai fazer. Então, acho que assim, amplie a sua cadeira, né? Tenha outras experiências, não faça uma carreira só vertical, né? Não seja especialista, né? Acho que porque aí você consegue chegar numa posição de liderança com essa visão holística e que você consegue navegar muito melhor, né? É aquela visão da educação em T, né? Que o mercado já falava, o mercado de educação falava, que você tem que conhecer várias coisinhas e necessariamente se aprofundar em alguma, né? Exato, mas tem que conhecer muita coisa. Porque eu acho que tem que ser mais completa, né? Porque na parte da liderança, você tem que ter vivido as experiências, porque senão você acaba não conseguindo discutir na profundidade com as outras áreas, né? Então, certeza. Acho que é isso. Muito legal. Bom, vamos então falar um pouquinho já de canal, sobre go-to-marketing, execução. Vamos para esse... É um papo que todo mundo gosta aqui, tá? Na tua experiência assim, de desenvolvimento de mix de produto, canal de distribuição e tudo mais, o que tu enxerga, Cris, como pilares de um go-to-marketing eficiente? Como é que tu enxerga isso? Acho que primeiro você tem que entender a tua empresa, né, os teus produtos e aonde você vende, né? Então, para quem eu vendo, aí eu vou entender para aonde eu vendo e como eu chego até lá, né? Então, falando de pilares. Então, qual é o meu sortimento? Primeiro, sortimento para cada tipo de ambiente de varejo, né? Então, aí, o famoso mix ideal, né? Qual que é o meu sortimento? Como que eu vou chegar lá? Para quem que eu vou vender? Então, qual é a missão do shopper naquele determinada loja, naquela determinado ambiente de varejo? Com isso, vou definir esse sortimento, obviamente entendendo o shopper, entendendo também a parte de rentabilidade para a companhia, né? Então, acho que esse é um dos pontos. Como eu vou vender? Então, a precificação correta. Meu preço está competitivo? Não está? Eu estou endereçando uma necessidade do consumidor naquele momento? Então, se o meu preço está certo, aí vou fazer uma precificação, né, de fora para dentro, eu consigo chegar naquele preço que eu quero. E aí, como eu vou chegar, né? Então, entendendo os modelos de negócio das companhias. Já vivi em companhias onde eu tinha uma força de distribuição muito grande, então, que pedir distribuidores, como que eu chego lá, ou vai ser via atacado, vai ser atendimento direto, e aí você ir moldando isso para que você consiga chegar nesse teu go-to-marketing ideal, né? Então, assim, acho que definir os seus canais de distribuição, como você vende, para quem você vende, e aí no preço que você vende, acho que são pilares super importantes para a gente criar o go-to-market, para pelo menos você chegar, né? E aí depois você vai para o próximo passo, que é como eu vendo isso dentro da loja. Legal. E a gente está falando mais cedo ali de alguns pontos, né? Dos teus desafios. E quando a gente está falando do go-to-marketing, acho que se a gente fosse fazer um framework, ele nasce do produto, né? Ele nasce do produto para quem, né? Onde, mas também algumas características de produto, né? Porque, por exemplo, a gente falava hoje no nosso papo, shelf life impacta em go-to-marketing, né? Completamente, né? Então, como é que esse desafio na tua experiência atual, enfim, ou do que tu já viveu até hoje, Cris? Então, eu acho que é isso. Você tem o produto. Hoje, no meu caso, né, com pães, que tem um shelf life super curto. Você tem que... A gente vai direto, né? Porque uma cadeia mais longa não te permite você chegar com o mesmo frescor e com o tempo adequado, né? Então, ali nisso, o modelo de negócio já estava bem formado, estruturado, sendo canal direto. Em outras oportunidades, já tive também a oportunidade da gente olhar e trabalhar no melhor go-to-market. Então, poxa, a gente viu que a gente precisava
aumentar a nossa força do distribuidor, porque era só via distribuidor que a gente chegaria lá. Então, eu acho que, assim, dentro dessa vivência, né, poder trabalhar junto com equipes que desenham o go-to-marketing, o trade, ele ajuda muito o time de go-to-marketing a chegar e vice-versa, né? Depois que definido também um go-to-marketing, o trade pensar em como eu ativo esses canais ou as equipes que estão naquele formato de go-to-market, né? Então, se eu estou ativando o distribuidor, como a gente estava falando, como que eu faço uma campanha, como que eu ativo, como que eu olho os dados que aquele distribuidor me dá. Não, eu não tenho distribuidor, é por canal atacado e são RCAs. Mas tá bom, aquilo que... Se o distribuidor já tinha uns 5 clientes numa pasta, no atacadista ele tem 20, né? Então, como que eu vou virar um top of mind daquele RCA, daquele atacadista, né? Então, eu acho que eu trabalhei bastante pensando em campanhas para atingir os diversos públicos dessas rotas de distribuição. Então... Cris, e eu te comentei hoje mais cedo, eu gosto bastante de Porter, né? Eu gosto bastante dessa questão do ambiente competitivo, estratégica e tudo mais. E eu fico bastante atento a isso, assim, de como o ambiente competitivo daquele produto, daquela categoria, ela molda as estratégias, mas ela impacta a empresa em si, né? Então, por exemplo, uma empresa que tem um produto de categorias muito nervosas, ela acaba toda ela sendo impactada, né? Nas suas decisões de marketing, de vendas, de canais e muitas acabam tendo que sofisticar muito a operação em função do ambiente competitivo que ela tá, assim como outros fatores, que se eu tenho um produto que está num ambiente competitivo, que eu tenho um shelf life curto, isso faz com que eu tenha uma força de canal de distribuição interna muito forte, que talvez outras empresas não precisem, né? Então, tem empresa que não precisa ter a capacidade de uma frota própria, né? Porque ela está num canal que tem um shelf life maior e que vai buscar outras estratégias. Agora, no teu caso atual, vocês hoje têm uma operação não só industrial, mas também de distribuição forte, né? Como é que é isso, assim, na prática? Porque hoje faz parte do core business isso, né? Tipo, o core business, ele não é só o produto em si, mas o core business é ser eficiente logisticamente, né? Tu falou um pouquinho até da característica o teu promotor tem algumas skills diferentes em alguns casos, né? Isso é muito curioso. Assim, no caso de pães, né, e bolos, que é um core da Panko, a gente tem um shelf life muito curto, né? Isso, obviamente, garante o frescor e a qualidade do nosso produto, né? Por isso, a nossa super liderança aí nas praças onde a gente atua. E muito também pelo nosso modelo de atuação logística e de go-to-market, que é totalmente direto, né? A gente atende praticamente todos os nossos clientes, desde uma padaria até um grande cash, a gente atende direto, né? Um atendimento de venda e entrega loja a loja. Então, isso é um diferencial, realmente uma experiência nova, é uma dinâmica, muito rápida e tem que ter um controle muito grande, né? Então, se você colocar o pedido num dia, no dia seguinte, a gente está com a nossa frota carregada e fazendo a entrega desses produtos para esse lojista. Então, o papel hoje do meu vendedor e do meu promotor vendedor, né, de garantir fazer toda a comunicação, fazer a execução em loja, para que a gente gere o melhor sell-out possível, para que a gente não tenha a troca, né? Porque hoje, nesse mercado de pães, as indústrias garantem a troca. Então, tudo que eu deixar de vender, isso é um impacto no nosso negócio. Então, o promotor vendedor, ele tem que não só executar, ele tem que entender qual é o dia da semana, porque se vai ter maior ou menos sell-out, se tem um feriado, o que isso impacta, para que a gente ajuste o tamanho do pedido e que a gente consiga entregar. Então, assim, aqui sim tem que ter uma sintonia, né, entre entender a demanda e ajustar os nossos estoques e a produção, assim, tem que estar, assim, tudo uma assim, orquestra sinfônica, assim, que tem que estar realmente todo mundo muito entrosado na mesma batida, né? Então, assim, isso é uma loucura, é um mercado muito,
muito maluco, mas que se você não tiver realmente essa operação azeitada, o que vai acontecer é ou vai sobrar muito produto, ou vai faltar, né? Porque às vezes se você erra nessa estimativa aí de demanda, pode faltar produto, né? Ou se você vai muito forte, você vai sobrar e aí isso traz um prejuízo importante, né? Porque... e assim, né, Cris, eficiência é mandatória numa operação dessa, né? Tipo, a eficiência de ponta a ponta, processo, né? Tem que ser, senão não sobrevive uma operação como essa. Né? Tem muita empresa que se permite ser ineficiente, que às vezes tem estoques altos e tal, porque o shelf life é longo. É longo. Exatamente. Agora, cara, esse desafio muda toda a cadeia. Muda toda a cadeia. Eu, né, trabalhei muitos anos onde, né, aquela coisa, né, você acompanhando, né, a venda o mês inteiro. Passa, primeira semana não acontece nada, segunda semana você vendeu 10%, 15%, aí você vai lá nos 2 últimos dias do mês, lá, fechamento, todo mundo enlouquecido e aí você fecha. O pão, não, né, a nossa venda é uma batidinha. Todo dia é dia. Nisso, acho que é muito mais semelhante com o varejo que a gente acompanhava dia a dia. O pão é isso. Se você tem que vender cada dia efetivamente conta, porque não necessariamente você vai recuperar a venda do dia anterior. Se você não vender aquilo que está planejado, você não recupera. Então, não adianta dar uma porrada de fechamento que não vai acontecer. Então, realmente, assim, tem que estar muito azeitado, tem que conhecer muito e tem que ter uma boa execução, né? Que bela experiência deve estar sendo, né? É muito diferente, né? Quando você entra nesse mundo, todo mundo te fala, e aqui é diferente. Você vem, né? Não é não. Né? Já conheço. Opa, peraí, né? Então aí você fala, você tem que ter a curiosidade, a humildade de aprender. Muito legal. Porque é uma realidade totalmente diferente. E se adaptar, né? Porque assim, não necessariamente o que eu fazia para outras indústrias ou outros produtos vai funcionar aqui. Né? Então, como outro jogo. É outro jogo, como que você adapta. Então, é uma realidade muito diferente. Um ponto na tua jornada, né? Com certeza. Muito legal. Não, e é fantástico, porque é uma categoria, né? É uma marca que tá no dia a dia de todo mundo, né? Assim, todo mundo toma café da manhã, então todo mundo come o pão, né? Todo mundo come bisnaguinha, né? A memória afetiva, né? Que a marca tem, a Panko tem, assim, é muito engraçado quando eu falei, tô indo pra Panko, todo mundo, meu Instagram bombou, nossa, egg esponja, bisnaguinha, todo mundo enlouquecendo. Então tem uma memória, né, assim, de um produto que marcou, que você comeu na sua infância e que hoje você dá pro seu filho e todo mundo fala assim, não adianta, né? Eu levo outro, meu filho só come Panko. Ontem, na APAS, né? Desde da recepcionista de um estande até o diretor de uma cadeia de supermercado. Todo mundo impactado. Isso, né? Então, assim, é uma categoria muito gostosa, né? Literalmente. Literalmente, em todos os sentidos. Muito bom. E deixa eu te perguntar, Cris, eu já acho que daqui a 1 ano e meio, 2, vou querer voltar para falar contigo, porque eu sei que tu está começando uma construção de um case que vai ser legal demais, porque tu tem muita expertise em loja perfeita, né? Só que agora um canal novo, numa dinâmica nova, né? Enfim, implementando uma cultura de execução e tal, e tenho certeza que vai ser sucesso, porque uma empresa, né, pela tua expertise e também uma empresa que tem um perfil de eficiência, a hora que isso tiver, tudo que tá na tua cabeça tiver implantado, vai ser um case. E falando disso, assim, o que na tua visão, assim, o que diferencia uma execução mediana de uma execução de excelência baseada em loja perfeita, esses conceitos e tudo mais? Então, ótima pergunta. Para mim, é assim, acho que quando a gente tem uma baita execução, né? Claro. Já. Mas acho que a gente precisa ter claramente aonde a gente quer chegar, né? Então, por isso, da loja perfeita. Então, a gente tem que ter uma mentalidade, primeiro, né? De saber onde eu quero chegar, como eu vou medir isso, né? Então, eu tenho as ferramentas certas. Então, primeiro, desenhar a estratégia, né? Da loja perfeita, né? Quais são os seus pilares de loja perfeita? Qual é o meu mix? Qual é o meu planograma? Quantos pontos eu quero? Né? Qual é o meu espaço adequado na gôndola? Tudo isso. Depois, como eu vou medir? Né? Então, tem a ferramenta certa para medir? Então, tem uma ferramenta de
para que os promotores consigam medir tudo isso que está acontecendo, e a gente tenha realmente essa fotografia do ponto de venda. Depois, analisar esses KPIs, né? Então, estou atingindo, não estou atingindo, por que eu não estou atingindo, né? E fazer a correção de rota disso, né? Então, essa mentalidade de olhar e agir sobre os resultados. Então, sempre baseado em dados. E ter sempre essa curiosidade, essa humildade de reavaliar. Tá dando certo, não tá dando certo, como a gente falou. O que tá vindo de novo que eu preciso implementar, né? E treinamento das pessoas, né? Porque eu acho que esse é um pilar muito importante. Porque não adianta eu desenhar uma estratégia linda no PowerPoint, eu sei onde eu quero chegar, né? Meu roadmap do que eu quero fazer tá lá, mas isso não realmente conseguir descer, né? A gente tem um time gigante, né? Um time de merchandising que tá lá na ponta, que você tem que trabalhar no engajamento, você tem que trabalhar na motivação, como você traz tudo isso e consegue realmente cascatear tudo aquilo para esse time, né? Para que eles não entendam tudo isso como um fardo, né? Como, nossa, que saco, né? Uma pesquisa a mais, já faço tanta coisa, já tenho que abastecer, já tenho que fazer, agora tem que pesquisar, eu tenho que reportar direito, né? Então, como você treina o time de uma maneira que eles entendam o que eles estão fazendo, muito mais, né, do que só também ver uma fotinho de um planograma e achar que é aquilo que ele vai encontrar aquela realidade em todos os lugares que não é, ele vai ter que entender para ele adaptar aquilo que ele está sendo treinado, né? E mantê-lo engajado e motivado, né? Então, assim, quando você monta essa estratégia, você tem que realmente pensar em todas as pontas, né? Para que isso realmente se torne realidade. Então, eu acho que é isso, assim, tem que trabalhar com essa mentalidade de desenhar a estratégia, entender quais são os KPIs, treinamento correto, avaliar os dados e depois ir se retroalimentando, né? Com isso para ir continuando. PDCA, né? Para mim, eu acho que é isso. Um PDCA para você não para, né? Quando eu falo do programa de loja perfeita dentro da empresa, eu falo, não é um projeto, né? Não é começo, meio e fim. Eu falei, não tem fim, é um filho. Um processo, né? É um processo. Eu falei, é um filho, né? Eu brinco com o time. Eu falei, nasceu agora, né? Colocamos para mudar. Não dá para abandonar, né? Então, a cada lançamento, né? Não preciso... Eu não vou ficar revisando o mix necessariamente toda hora, mas a cada lançamento, eu tenho que mudar. Eu tenho que incorporar isso no mix. Eu tenho que colocar isso como prioridade, né? E são 6 categorias hoje, né? Então, para cada categoria que a gente trabalha, se eu tenho um lançamento, eu tenho que mudar todos os planogramas de todos os ambientes de varejos, de todas as regiões que a gente atua. Então, assim, é constante isso, né? Então, não paramos nunca. Essa parte de treinamento e de avaliação, entender se deu certo, né? Fazer o ROI das ações que a gente faz. Então, são pilares importantes aí. Sabe que uma vez eu escutei uma analogia que eu achei legal sobre estratégia, né? Porque geralmente quando a gente pensa em estratégia, uma companhia, tu imagina alguém apresentando a sua estratégia, tu imagina ele, né, a pessoa ali de pé, apontando para um PowerPoint, explicando como é que vai ser. E aí eu escutei essa analogia falando assim, estratégia ela não é um PowerPoint, estratégia é um Word, né? Ou seja, a estratégia não tem que ser bonitinha, a estratégia tem que ser detalhada, né? Tu tem que escrever, tu tem que pensar em todas as camadas, ela é profunda, né? Aquele planograma que foi desenhado e foi um PDF foi gerado, para aquilo ali efetivamente acontecer, tem laudas por trás, porque tem muito impacto, né? Como é que eu vou treinar, como é que eu vou implementar, como é que eu vou gerar valor pro varejo, como é que... Cara, é muito denso todo esse processo, né, Cris? Exato. Não, exatamente. Assim, tem muita coisa por trás, né? Para quem vê, parece que... você só colocou ali. Não, mas como é que isso realmente... Para isso se tornar realidade, começar a dar efetivamente os resultados que a gente espera, tem muita coisa por trás, né? Então, por isso que eu falo... E também não é rápido, né? A gente... De novo, né? Como trade, a gente é muito... Gosta das coisas rápidas, porque a gente, né? Você quer o resultado, tudo. Mas, assim, tem um tempo, né? Tem uma maturação, né? Tem um tempo de adaptação que o time precisa. Tem mudanças culturais profundas que você precisa fazer. E você sempre vai encontrar gente que se adapta e quem não se adapta, né? Então, o que a gente falou, vai acontecendo também a seleção natural, né? Sempre. Quero participar ou não quero?
Mas eu sempre também trago isso muito pro meu time. Eu falei, gente, assim, quando você perguntou assim, o que é uma coisa, quem é uma execução medíocre e uma execução com excelência? Eu posso ter um profissional medíocre e eu posso ter um profissional excelente. Você quer ficar na mediocridade, você vai fazer tudo que você fazia antes, da forma que você fazia antes, sem evoluir, sem querer aprender coisas novas. Mas o mercado tá assim, já é a realidade lá fora. Então, tem que aprender, né? Tem que evoluir. A gente está sofisticando cada vez mais, né? E o ponto de venda ficando cada vez mais importante. Se já era importante no momento de decisão de compra, agora com retail media, tudo isso migrando para o ponto de venda, quer dizer, você tem que estar lá, você tem que estar bem executado, você tem que estar lá para ser visto. Então, assim, não adianta, tem que evoluir, não adianta ser medíocre, que vai ficar para trás. E o legal, né, Cris, quando tu falou da seleção natural, acho que é normal, né, que ocorra, mas aquele profissional que ele entende o valor da subida de régua, digamos assim, né, ele tira muito proveito disso na carreira, né, ele tem que entender, que às vezes tem gente que tá ali só para executar algo sem uma visão de carreira, e aí esse cara, inevitavelmente, quando sobe a régua, ele pula fora. Agora, o cara que tá ali por uma carreira, tá subindo a régua, tá entendendo, tá agregando aquele conhecimento, tendo o valor prático daquilo, isso que um projeto como esse proporciona para a empresa, proporciona para a carreira dele também, né? Que amanhã depois ele sai, ele vai poder se sentar numa mesa e falar assim, olha, lá na Panko, a gente fez assim, 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 assado, a gente teve expertise nisso e naquilo, e esse cara se diferencia, né? Então, saber vender isso, né, Cris? Porque, linkando com o que tu falou no início, né? No final do dia são pessoas, né? É aquela velha máxima, né? A execução engole a estratégia no café da manhã, né? Então, assim, a estratégia, se não tiver pessoas engajadas naquilo, né? A estratégia vai por água abaixo. Agora, como engajar a turma nisso, Cris, na tua visão? Assim, como é que tu faz para poder manter? Claro que, assim, tem gente que não vai engajar, é natural, mas como é que faz com que a maioria se engaje nesse propósito? A gente está trabalhando muito nessa valorização do time, né? Legal. Justamente contando isso para eles, né? Assim, a gente tem uma turma bastante antiga, tem novos, óbvio, né? Principalmente quando a gente fala de promotor, né? Claro. É um time enorme. Mas a gente está pontuando bastante isso, está engajando. Então, os treinamentos são feitos em turmas menores, falando direto com eles, trazendo uma forma mais lúdica de treiná-los, né? Valorizando, fazendo quiz e dando pequenos incentivos. Então, valorizando o time, sendo ouvido, né? Dando ouvidos aos pontos que eles trazem. Então, essa forma que a gente está trazendo, né? Realmente, principalmente, engajar e dar o devido valor, né? Trabalhando nessa autoestima do time, que acaba... Realmente, o time de merchan, às vezes, fica muito solto, fica na ponta, né? Todo mundo querendo orientá-lo. Então, a gente falou, não, vai ser assim. A gente está fazendo as coisas, né, com tempo, explicando as ferramentas, dando voz a eles. Então, eu acho que é isso, assim. E a gente tem um plano de, justamente, conforme a gente for implementando, gerando incentivo, gerando reconhecimento, seja ele, né, muito mais um reconhecimento simbólico, mas reconhecimentos financeiros através dos incentivos. Então, você tem que mexer com os dois lados, né? Seja com o lado do bolso, que é super importante, mas também com esse lado motivacional, dele entender o valor. Você dá um PIN, você dá um diploma, né? Disso tudo, para eles, é um reconhecimento, claro, né? Então, é uma valorização importante. Então, assim que a gente está trabalhando com o time. E são coisas, às vezes, que nem falou, né, Cris, simbólicas, assim. Eu me lembro que, em dado momento, a gente criou, como promotor, né, em geral, como ele tá muito na rua, muitas vezes ele usou, né, o crachá da empresa e tal, né? A gente tinha criado insígnias do cordão por cor, né? Então, o cara que usava o branco era o normal, que entrou, tinha depois o azul, o preto e o dourado. E o dourado era o cara que já tava... Né? Então, e é legal que isso gerava, quando eu chegava numa reunião, né, é que nem eu pratico jiu-jitsu, né? Quando tu vai treinar, tu olha assim, pô, aquele cara ali tá mais graduado, menos graduado e tal. Já gera uma relação de respeito, né? Tipo, cara, deixa eu aprender com essa pessoa aqui. Essa pessoa tá apta a me dar orientação, inclusive,
ela já tá numa faixa mais alta que a minha, né? E esses atributos simbólicos, eles têm um impacto absurdo, né? É isso. A gente criou uma coisa assim, quando eu cheguei, ela já tinha lá um pin, né, do nosso ícone, um panquinho, que tinha o bronze, prata e o ouro. Ah, legal. E aí a gente criou hoje um novo, que é do MAP, que é o merchandising de alta performance e panko. Legal, hein? MA. Então eu falei, desde que eu cheguei, a gente tem um símbolo, a gente tem um ícone específico do merchandising, né? E conforme agora a gente vai treinando, quem passa pelo treinamento ganha já esse pin, exatamente nesse conceito. Legal. Isso vai mostrando que ele já tá, né, vai subir no degrauzinho, né, subir Legal. no patamar. E a ideia é que é isso, que a gente tenha, eu acredito muito nos ritos, né, então, né, da gente criar, a gente criou a visão, a missão da área, né, aí eu falo, gente, tem que repetir, né, isso, todas as reuniões com o time, porque o que a gente quer ser, né, e se isso não estiver bem interiorizado por todos, né, não adianta de novo também ficar só na parede, isso Claro. tem que estar interiorizado, é assim que a gente vai mudando cultura, né, quando a gente muda a cultura, a gente não coloca o propósito, missão, valores da companhia, toda a reunião começa assim, né, então a gente tem que começar todas as reuniões falando qual é a missão, qual é a visão do time de merchan, onde a gente quer chegar, né, a gente quer ter alta performance, então a gente vai chegar lá e a gente já vai estar formando o time para isso. Cara, isso tem um impacto poderoso, né? Porque a gente fala assim, tem gente que tu fala cultura, visão, missão, acha que é bobagem. E, cara, isso tem um poder de conexão, de alinhamento, né? E, cara, tem gente que fica pela cultura e tem gente que é expurgada pela cultura, né? A hora que isso afina, isso vira um legado, né? Na implantação. Isso é muito legal. É muito legal. E isso só reforça, porque, né, acho que inúmeras, né, convenções que a gente já fez, já tive 2 oportunidades lá com o pessoal do BOP, né? Poxa. Eles amam e eles trazem isso tão forte, né? Assim, que você fala, gente, é isso, assim, eu tenho um exército, né? E que a gente precisa ter esses rituais aí dentro do dia a dia deles, né? Então, você consegue fazer as conexões, desde uma coisa que não tem nada a ver, né? Do nosso dia a dia, mas você vai trazendo esses ritos, Tem muita analogia. Muitas analogias, muito. E Do nosso dia a dia. Na saída do BOP ali, eu já vi a palestra esqueci do Rodrigo Pimentel. Do Pimentel. Agora há pouco tempo, inclusive na convenção de um parceiro nosso, a gente foi e ele palestrou lá. E aquilo ficou muito claro para mim. Ele mostrava a saída do BOP lá, né? Do vai e vença. Vai e vença. Exatamente. A gente fez também, a gente adaptou. Vá e venda. E Boa. vá, execute e venda pro merchan. E a gente falou, gente, é isso, né? Porque tem que ter, né? Aquele grito da saída. Porque tá indo pro campo, tá indo pra rua, né? Tá indo pra batalha. Batalha. E é muito legal o merchan, cara. Eu sou fã da galera do promotor do merchandising, porque assim, eu falava isso em convenção, cara, muitas vezes dentro da companhia, tem companhia que não enxerga esse valor, né, no promotor, na equipe de merchandising. Mas, cara, se o consumidor é a parte mais importante e o profissional mais perto do consumidor de toda a companhia é o promotor, cara, peraí, tem ouro aqui, tem coisa aqui. E o mais legal que essa galera é a galera que mais veste a camisa da empresa. Porque, literalmente, eles brigam por espaço, né? Brigam por... E eles, às vezes, eles viram... O nome deles vira a empresa, né? Sim. Tenho certeza que tem vários que não conheciam o Panko. O Panko, exato. Os promotores não têm nome, o Panko, né? Exatamente. O cara vira a empresa. Eu faço sempre essa analogia, falo isso, né? Quando a gente fala de motivar, de valorizar esse time, é isso. Eu falo, gente, vocês são... Pensando numa locomotiva, vocês estão ali na ponta. Total. Né? Assim, se vocês não executarem bem para que a gente gere o sellout, vendas não vai vender, a fábrica não vai produzir, né? A logística não vai entregar, a fábrica não vai produzir. Então, é ali, é a ponta de tudo. E é como você falou, veste a camisa. Então, desde a valorização, dele estar com o uniforme adequado, dele ter o equipamento adequado, né? Seja usando o EPI corretamente. Então, assim... E é isso, ele é a ponta. Eu falo, se eles não conhecerem direito o produto que eles estão vendendo, porque é com ele que eles estão abastecendo a loja, o shopper vai lá, o consumidor vai lá e vai perguntar para eles do produto, né? Então, eles literalmente, eu falo, vocês são a cara da Panko no ponto de venda. São quem mais conhecem, né, Cris? Porque, assim, eles sabem se entrou um produto novo da concorrência, eles sabem se o preço mudou e parou de vender. Eles têm são o nosso temperatura. termômetro, exatamente. Então, assim, tudo que acontece
vem deles, né? Então a gente tá lá, de repente, né? Chega um WhatsApp já, lançou teu produto, apareceu isso, tá com um problema daquilo. Então, assim, eles são os nossos olhos aí, né? Os milhares de pontos de venda e eles estão lá todos os dias. Geralmente na Panko tem um exército na rua, né? Exército na rua, exatamente. Muito legal. Cris, ainda falando lá de ponto de venda, né, de varejo, cara, a gente enfrentou transformação digital intensa nos últimos anos, inteligência artificial, passamos por pandemia, passamos por uma porrada de coisa, e isso tudo impactou a maneira que a gente não só vive, mas como consome, né, fora outros canais, etc. O que tu percebe que mais mudou, assim, na relação entre indústria e varejo, entre as ações que tu fazia e que hoje são novas maneiras? Quais são as principais percepções que tu teve desses impactos nesse curto prazo, digamos assim? Eu acho que o que a gente falava, né, lá atrás, porque o shopper é omnichannel, né? Uhum. A gente falava que ele vai mais de 5 tipos de lojas, né? Hoje, eu acho que essa omnicanalidade, ela é muito mais ampla, né? Então, acho Total. que desde do digital até a loja. Então, eu acho que isso mudou muito. E as formas que a gente tem hoje de chegar nesse consumidor dentro de toda a sua jornada, né? Então, acho que esse que realmente foi uma grande mudança. Então, desde a forma que hoje ele ainda como consumidor, ele é impactado por uma marca, né? Então, seja por uma propaganda mais tradicional, seja através do digital, seja através de um influenciador, ou pelo TikTok, né? Então, quando a gente está falando de uma geração mais nova, né? De hoje nem mais procurar as coisas no Google, procurar no TikTok. Então, como você começa a tua conversa de marca, de produto, com esse shopper, até como ele vai pesquisar sobre um determinado produto, como eu posso, então, falar, aí pensando mais no trade, como eu falo com ele antes de sair de casa, então, através de um CRM, né, do varejo, então, fazer uma parceria com o varejo, usando o CRM, o e-mail marketing, um push dele, até quando ele chega na loja, né, e aí, hoje, a loja, com o Retail Media, de novo, ela né, ele é impactado pelas diferentes mensagens, e aí eu acho que a beleza do Retail Media é que você também consegue segmentar o público, o horário, a mensagem que você quer falar, por tipo de canal, por tipo de shopper, e até você ter, efetivamente, a hora que ele chega na gôndola, ele te encontrar bem executado, né, precificado, com o preço certo, e tudo mais. Então, eu acho que essa questão da omnicanalidade, da jornada dele, né, de os pontos de contato que você pode ter, para que ele, quando ele chegue no ponto de venda, ele consiga te encontrar e já te escolher ali, foi uma das coisas, acho que mudou bastante, né? Então, hoje, e de você ter isso com muitos dados, para que você possa também, de novo, retroalimentar e entender o que funciona, o que não funciona, que tipo de ação, que tipo de comunicação que dá mais certo. Então, acho que esse eu vejo essa evolução e foi realmente muito rápida, né? Tive a oportunidade eu estava no Big quando entrou a pandemia e, assim, de repente foi quando, né, a gente teve um boom aí dos e-commerces alimentar, até porque não tinha, né, não tinha outra forma, as pessoas estavam com medo, não saíam de casa. Então, isso acho que mudou muito e virou um canal bastante importante também, né, dentro de vendas, dentro dos varejos, virou um ponto super importante, da mesma forma que o Retail Media, né? Então, acho que lá atrás também, lá eu tive a oportunidade de começar um dos primeiros projetos de Retail Media, que foi no Sam's, que a gente começou a colocar as telas. Legal. Nenhum cash, né? O Sam's não é um cash, é um clube de compras já super diferenciados, mas o Sam's, a gente começou a colocar as telas. Então, hoje, o que só tinha o Carrefour, tinha algumas coisas de telas, a gente colocou, hoje está amplamente divulgado, né? Então, acho que a forma como a gente impacta também esse shopper no ponto de venda mudou muito, né? O legal, assim, escutando falar agora, os conceitos são antigos e as ferramentas que são novas, né? Porque o Retail Media aí, que agora
Sempre existiu, foi, né? mas era estático, vamos dizer, né? Exato. Não, eu lembro daquela primeira pesquisa clássica, aquela do Popeye, né? Que falava que acho que 73 ou 75, eu não me lembro agora exatamente. Das decisões são aconteceu no ponto de venda, né? Ou seja, já era assim. Só que agora a gente tem outras ferramentas que potencializam isso, né? Porque a atenção tá ali dentro, né? Exato. Tu notou isso acontecer com essa implantação? Tu notou um resultado já de curto prazo, assim, dessa implantação? Sim. Quando a gente estava colocando as telas, a gente conseguia ter o impacto, né, daquele produto que a gente estava comunicando. A gente via um aumento de vendas, principalmente quando era um lançamento. Então, algo que era uma novidade, né? Isso a gente via um impacto maior. E tinha diversos usos, né? Então, a gente usava também não só para a gente vender aquela ponto de mídia para uma indústria, mas também até para colocar as ofertas, né? O que era mais importante naquele momento para o clube, né? E isso causava impacto, porque às vezes ele não ia passar por aquele corredor, mas a gente colocava lá, mostrava a oferta de um determinado produto e isso realmente trazia uma melhoria de vendas. É muito legal. É muito legal. Cris, falando aí um pouquinho, até porque assim, aqui a gente recebe bastante feedback de perguntas, de pontos que a gente entende que as pessoas gostam bastante de escutar. Em relação a indicadores, né? Hoje, por exemplo, assim, quais são os principais indicadores que tu acha fundamental, que tu já mede ou que tu acha que são importantes para um futuro próximo para medir a eficiência de trade e merchandising hoje na tua visão? Vamos lá. Falando, eu sempre te divido, né, a parte de gestão e a parte de performance, né? Assim, então, na parte de gestão do time, obviamente você tem uma efetividade das suas visitas, então, seu time está indo nas visitas que você queria, se você tem que fazer pesquisa, então, percentual de coletas de pesquisas que você teve, né? Cumpriu o roteiro da forma adequada, então, isso é uma parte de gestão. E de KPIs de performance, obviamente, né, estabelecido aí KPIs de loja perfeita e também de gestão de negócio, é sempre avaliar o sell-in, sell-out, obviamente, a gente olhar ruptura, né, eu sempre falo, né, a ruptura é perder por WO, né, então, assim, você não está vendendo porque você não está, é perder para você mesmo. Então, ruptura é um dado super importante. Pontos extras. É boa. Você não está lá, né? Você executar o ponto extra, né? Então, as decisões são tão importantes, então você tem que ter o ponto extra, você tem que estar com mais carga, você tem que estar com mais visibilidade. O teu share of shelf, né? Então, estou tendo o espaço adequado de acordo com minha participação de mercado, meu share of shelf tá correto. A execução do meu planograma está correta. A estratégia que eu desenhei, ela está acontecendo no ponto de venda. A minha precificação, ela está adequada? Então, primeiro, meu produto está precificado, porque a gente sabe também que né, o shopper abandona ou deixa de escolher aquele produto porque o preço não está lá. Então, o time está precificando, ponto. E o preço está dentro da estratégia que a gente desenhou? As promoções, né? Então, eu tinha uma promoção definida, alinhada com o comercial, com o varejista. Ela está sendo executada? Então, acho que esses KPIs, né? Então, acho que quando a gente desenha a loja perfeita lá, eu sempre brinco de 6 pilares. E são esses pilares que a gente acompanha, né? Então, de execução, do que eu estou acontecendo, se a precificação, o ponto extra, o preço e a presença, né? Ou a não presença, que é a ruptura. Então, acho que esses são, além do sell-in, sell-out, no nosso caso, a gente avalia a troca, né? Também. Então, esses são os termômetros aqui que nos dão aí a medida de sucesso da nossa execução. São as métricas de eficiência do negócio, né? Do negócio, exatamente. Legal. Cris... E o mix ideal, né? Esqueci de falar. Obviamente, se o meu mix planejado para aquele... Fundamental. Para aquele ponto de venda tá adequado, né? Se eu estou tendo aderência. Além de distribuição. São tantos KPIs que a gente tem que lidar, né? Mas é isso. Legal. Cris, cara, papo bom... Chega 1 hora já de papo, a gente... Eu falo muito. Nada. Quer dizer que o papo foi bom, porque quando a gente vai embora e não vê, é porque... Cara, eu tenho certeza que daria para fazer vários outros aqui, aprofundar cada linha dessa.
Mas para a gente fechar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre tecnologia futura na tua visão. Assim, o que tu entende como próximas tendências de, enfim, tecnologia? O que vai mudar na tua visão nos próximos anos aí, nesse ambiente que a gente enfrenta aí no varejo, na indústria? Acho que, como a gente falou, né? Agora a gente tem muita informação, né? Então, acho que a gente tem que basear as decisões em dados. Acho que isso ninguém se discute mais. Mas a gente precisa usar o dado. E eu acho que, como a gente estava conversando de manhã, acho que hoje inteligência artificial vai ajudar muito como a gente olha esse dado de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida, para que a gente possa agir sobre ele muito mais rapidamente, né? Então, acho que essa inteligência dos dados e a aplicabilidade dele é o que vai evoluir. Então, desde ter bons dados de sellout ou dados de execução, você entender isso, como eu ajo em cima das minhas ineficiências. E eu acho que isso, a inteligência artificial vai entrar isso cada vez mais forte nisso. E eu acho que também no dado da parte de dentro da jornada, né, daí do shopper, olhando então os pontos de contato, como eu consigo ser, né, uma vez que ele é mais omnichannel, que ele está mais digital, como eu consigo medir se a minha interação com ele está melhor ou não, e isso também acontecer no ponto de venda, né, então, porque hoje já existem também tecnologias dentro do próprio retail media que te captam informações, né, então, para você ver a resposta disso. Então, como você juntar tudo isso e, de novo, ir evoluindo nas tuas estratégias, no seu planejamento. Então, acho que, de novo, né, como você lida com a informação, e eu acho que vai vencer quem conseguir fazer isso mais rápido e que vai corrigir mais rápido, né? Ou vai evoluir, melhorar o que nem precisa de corrigir, né? Você pode estar indo muito bem, você pode melhorar ainda mais, né? Então, acho que, na minha visão, é isso. E a tua visão, Cris, que isso vai trazer mais... Isso vai ser um desafio, porque quando a gente fala em IA, tem muita gente que tem medo, né? Acho que tem aquela fobia que nasceu nos últimos anos, que é o tal do FOMO, né? O fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. Então, assim, hoje é inegável que existe um receio, né, em relação à IA, os empregos, etc. Mas também tem um outro lado de eficiência, assim. Tu tá olhando para mais qual dos dois lados, assim? O que tu acha? A gente vai ter mais frutos positivos ou não do que vem pela frente? Eu acho que os frutos vão ser positivos. Eu acho que as pessoas vão ter que buscar novas habilidades, né? Acho que assim, os profissionais vão ter que evoluir para entender o que você tem que fazer para você acompanhar, porque essa realidade já está aí. Não adianta mais ficar só chorando que vai estar. Então, é como você muda os seus skills ou complementa, né? Porque você já tem isso, dada essa nova realidade, né? Como eu uso isso melhor? Às vezes você vai ser um líder, você não vai necessariamente saber usar ou programar, né? É o que eu falo. Mas você acompanhar isso e você entender o quanto que isso pode te beneficiar e você ir buscar profissionais que ou ferramentas, empresas, consultorias que vão te ajudar a evoluir. Então, assim, não tem jeito. Acho que as pessoas vão ter que mudar. Não adianta mais. E isso está mudando muito rápido. Eu acho que que a gente viu, né? De 2 anos para cá, todas essas mudanças são muito grandes, né? Então, assim, acho que as pessoas têm que evoluir e rápido, né? Então, tem que fazer o básico bem feito, mas tem que ficar de olho nesse futuro, porque ele já é agora, né? Eu concordo. E para mim, Cris, o que a gente precisa fazer é o que eu tomo para mim e que tu deixou isso muito transparente, inclusive tu verbalizou isso, que é a adaptabilidade e curiosidade, né? Tipo, cara, para quem é curioso e para quem gosta de sair da zona de conforto, talvez seja mais uma plataforma ainda maior de crescimento pela frente, né? Agora, para quem quer uma zona de conforto, esquece que ela foi diluída e vai sumir, né? A zona de conforto não existe mais. Eu acho que é isso. Acho que cada vez menos, né? A coisa está evoluindo tão rápido que não tem mais isso, né? Assim, se você ficar acomodado lá, você ficou para trás. Perfeito. Cris, uma honra te ter aqui.
eu te confesso assim, cara, hoje desde a manhã a gente trocou várias ideias, eu nunca vivi esse segmento que tu tá vivendo hoje e tudo mais, e eu sou bastante curioso, né? Então eu fico escutando, fico pensando, e aquilo já começa a me abrir uma série de caixinhas na minha cabeça, assim, e eu me sinto privilegiado de estar nesse lugar aqui de host do Sellerscast, porque eu aprendo, toda vez eu escuto uma coisa nova, e aquilo já me abre uma nova, né, possibilidade na cabeça. Então, assim, obrigado por ter vindo aqui, por ter contribuído, né? Tenho certeza que o meu papel aqui é ser a figura da audiência, né? Tipo, eu tô aqui fazendo as perguntas que eu, escutando, gostaria de fazer, então eu tenho o privilégio de poder fazer, né? Então eu fico bastante feliz de estar nesse papel aqui. Obrigado demais por ter vindo aqui, compartilhar a tua experiência com a gente, por ter ensinado, tenho certeza que tem muita gente que aprendeu coisas novas. E, de verdade, assim, espero que a gente tenha outras oportunidades de bater papo, né? Foi muito bom. E se quiser ir deixar um recado final para quem nos assistiu, fica à vontade. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui de conversar, né? Já sou fã, como eu falei, escuto. Já tive vários colegas e outros não, né? Então, gosto de ouvir. Aqui a gente sempre aprende, né? Porque é isso, acho que são sempre experiências, né? Cada profissional tem uma vivência, sempre você aprende um pouco mais. E é isso, eu acho que assim, o recado final é isso, continuem, né? Assim, trade é apaixonante, né? Para os profissionais de trade, é uma área que não para de crescer, de novo, né? O ponto de venda é super importante, a execução é super importante. Então, é isso. E assim, aprendam, evoluam, não tenham medo, porque é o que é necessário, né? Nesse mundo em evolução. Certeza. Cris, para quem quiser te mandar uma mensagem, né, escutou aqui, quer te mandar uma mensagem, podemos passar teu LinkedIn aqui? LinkedIn, Cristina Zambuja, pode passar sim. Legal, a gente vai deixar o link aqui nos comentários do episódio, então, e para quem quiser, né, mandar uma pergunta, mandar uma mensagem através dos comentários, a gente faz chegar na Cris aí, para que depois a gente possa dar devolutivo para vocês, ou pode ir direto lá no LinkedIn, lá no inbox dela e fazer a pergunta. E, de novo, obrigado demais por ter vindo, né? E para vocês aí que escutaram a história da Cris, que, assim como eu, tiveram vários insights ao longo dessa um pouco mais de uma hora aí, compartilhe com alguém que possa estar, né, também nessa jornada, que possa agregar essa experiência compartilhada pela Cris, né? Sempre a gente está tentando aqui trazer conteúdo para melhorar o ecossistema e trazer mais informação, mais educação, porque acho que o nosso propósito é esse, é transformar, mas para transformar é muito mais que tecnologia, educação e outras iniciativas que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, turma, até o próximo Sellerscast. Obrigado mais uma vez pela audiência.